Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo irá passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é uma questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Nós queremos, então, dar início à reunião da Casa do Caminho, do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, agradecendo ao Tinho pela música de abertura da nossa reunião e agradecendo a presença de todos, principalmente do nosso querido Geraldo Saviano, que está a 4.000 quilômetros daqui, mas está no nosso coração. Ele me pede que leia um trecho do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Depois a Romilda faz a prece de abertura e passa a palavra para o Geraldo. Então, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar.
E depois que eu me for, eu vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. João, capítulo 14, de 1 a 3, versículos de 1 a 3. Gostaria de passar, então, a palavra para a Romilda para a prece inicial. Por favor. Muito obrigada. Nesse momento, vamos exercitar a nossa gratidão a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a espiritualidade, que onde quer que estejamos, com certeza está derramando sobre cada um de nós as suas bênçãos. Que nessas múltiplas moradas na casa de nosso Pai, onde quer que estejamos, aí está a misericórdia dele. Nesse sentido, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os pedimos que neste momento, nessa noite, derrame bênçãos sobre o nosso irmão tão querido, Dr. José Antônio Vieira de Paulo, que está hospitalizado no Hospital do Coração, ao Benê, que a Caixa nos pede, que eles possam sentir nesse momento a vibração dos bons espíritos que derrama sobre suas vidas a paz, a serenidade e o amor que faz com que nós possamos seguir em frente desta vida, assim como da nossa eternidade. Assim, Deus Pai, nós os pedimos mais uma vez, também pelo orador, o Senhor Saviani, que possa nos oferecer belas palavras de conforto e da felicidade que nós sabemos que nos espera um dia na morada do nosso querido Pai. Assim sendo, Jesus amado, que possamos cada um de nós vibrar essas belas palavras em nossas vidas hoje e por todos os dias de nossas vidas eternas. Que assim seja. Muito obrigada. Agradeço a gentileza desse convite, emocionado por essa prece tão linda que a Romilda fez nesse momento, e lembrando, meus irmãos, que a felicidade é aquela busca constante de todos nós. Não me parece que exista uma única pessoa que esteja com as suas condições normais, mentais, que não busque a felicidade. Me parece que não é possível que exista alguém que não queira ser feliz. Eu estava preparando essa palestra, enquanto preparava, eu estava lendo também o livro Nosso Lar, que eu tenho o hábito de comentar os capítulos num canal do YouTube, e lá eu cheguei no capítulo número 30. E é interessante, porque nós fazemos a ideia, eu mesmo faço, que quando nós desencarnamos, nós mudamos para o mundo dos espíritos, se nós tivermos uma conduta boa na Terra, se nós formos pessoas dignas, pessoas honestas, nós iremos para uma cidade espiritual, do tipo daquela que o André Luiz escreve, não necessariamente para o nosso lar, mas que seja qualquer outra, mas que lá neste lugar, parece-me que lá nós encontraríamos a felicidade. Não vou dizer que lá nós vamos ficar na inércia, nós vamos ficar sem fazer alguma coisa, não. O livro dos Espíritos nos ensina que nós vamos trabalhar sempre e que o trabalho é, de fato, a nossa felicidade. Mas sempre me passou pela cabeça que uma vez que a gente desencarna e vai para esses lugares, nós lá já estamos em paz. No entanto, nesse capítulo número 30 do Nosso Lar,
O André Luiz conta que ele está atendendo ali nas câmaras de generação, quando de repente chega uma pessoa e fala para a enfermeira-chefe, né? Fala para ela, olha, está aqui a fulana de tal, e ela veio visitar os pais, o pai eu não deixei ela entrar, porque a situação dela não está muito boa, né? A situação do pai dela. Muito bem. Qual é a impressão que nós tivemos? O André Luiz descreve aquela moça como uma pessoa muito linda, ela é exuberante, e é um espírito já superior. No entanto, esta moça traz os olhos carregados de preocupação, diz o André Luiz. Muito preocupada mesmo. E nessa preocupação, ela transmite dor. Então, eu fico imaginando, mas será lá naquela cidade de Luiz, será que lá as pessoas não são completamente felizes? Será que nem lá elas são completamente felizes? Então, essa é uma pergunta que eu faço sempre para mim mesmo. Eu não consigo explicar como é que alguém pode ser realmente feliz. Não sei como é que pode. Mas há perguntas que nós podemos fazer para nós, para que isso mude e para que nós tenhamos aqui na Terra e lá no mundo dos espíritos um pouco de felicidade, ou nós tenhamos alguma felicidade para compensar as situações de vida que nós temos, que elas são basicamente a travessia de provas e de expiações. E nós vamos iniciar, então, o nosso raciocínio, lembrando que o nosso mundo é um mundo de provas e de expiações. Para isso, nós precisamos relembrar que nós reencarnamos sucessivamente. Nós estamos sempre retornando para a Terra enquanto nós não nos transformamos em espíritos melhores que não necessitem mais da condição de espíritos encarnados. Por quê? Porque nós não teremos mais nada que possa ser melhorado aqui na Terra. E também não teremos mais nenhum débito, nenhuma dívida. A nossa consciência não pesa mais por nenhum ato que nós praticamos que precise necessariamente de uma dor aqui na Terra, de uma situação aqui na Terra que nos faça reparar ou passar por essa dificuldade para nos sentirmos com a consciência em paz. Isso vai demorar um pouco, com certeza. Com certeza nós não vamos estar numa situação de inexistência de dívidas e nem de falta de problemas conscienciais por um bom tempo. Portanto, aqui na Terra, nós vamos passar por dificuldades. Isso nós sabemos e é necessário que nós tenhamos consciência de que não nos faltarão provas, porque precisamos demonstrar que nós estamos progredindo, e não nos faltarão dores, porque nós precisamos resgatar os males que nós provocamos, a menos que nós consigamos resgatá-los com amor. É uma situação ou outra, mas nos dois casos isso pode gerar um pouco de dificuldade. Muito bem. Se o nosso mundo é, então, um lugar no qual nós vamos ter que provar que nós melhoramos e nós vamos ter que expiar as faltas que cometemos, resta, então, perguntar se é possível nós atravessarmos estes momentos
e ainda assim nós sermos felizes? Para responder essa pergunta, eu vou invocar aqui o magistério do Francisco Cândido Xavier. Ele traz uma mensagem do Emmanuel naquele livro Calma, que eu adoro, e ele começa a mensagem assim: recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. A realização dos encargos, então, nós precisamos de cara para mudarmos alguma coisa na nossa forma de viver. E na situação da felicidade ou da infelicidade, nós já precisamos modificar a forma como nós olhamos os nossos deveres, as nossas obrigações, os nossos encargos, nas palavras de Emmanuel. Vejam um exemplo bastante pueril. Hoje, né, nós fomos fazer um passeio. Ora, é um passeio, muito bem. Mas dentro, para realizar o passeio, estava brincando com o Júpiter, nós subimos numa caminhonete, na carroçaria. Na carroçaria tinha uns bancos de ferro, mal acolchoados, onde a gente vai batendo os joelhos e tendo que se agarrar enquanto a caminhonete pula igual um cabrito. Muito bem. Eu podia fazer uma escolha, eu tive que fazer uma escolha. Me divertir, mesmo levando umas pancadas no joelho, mesmo não estando confortável, ou ficar bravo, nervoso com a empresa e perder o meu dia. Era uma escolha. Eu podia ter escolhido ficar bravo. E eu pensei e lembrei, né, de uma história que eu sempre conto do Silvio Santos, que eu ouvi, eu tinha 14 anos, imagina, eu estou com 61, então faz 50 anos quase, né? Silvio Santos entrevistou um homem lá em São Paulo, que esse homem era conhecido na cidade de São Paulo, imagine, mesmo em 74, a cidade de São Paulo já tinha milhões de habitantes, mas ele era muito conhecido, porque ele era conhecido como o homem mais feliz da cidade, imagine que situação. E o Silvio Santos entrevista esse homem e fala para ele, mas como é que você pode ser feliz, né? O homem mais feliz ainda. E o homem responde, ora, eu todo dia olho para o espelho e falo assim para a minha imagem, olha, hoje você tem uma opção, pode escolher, você quer ser feliz esse dia ou quer ser infeliz? E ele brinca, né? E como eu não sou bobo, eu sempre escolho ser feliz. Então eu fiz a mesma escolha ali, enquanto aquela caminhonete ia pulando feito um cabrito, né? E eu quase caindo em cima dela. Então eu fiz uma escolha, a escolha de aproveitar e ser feliz naquele momento. Então, por isso, os encargos, né, que o Emmanuel nos traz, né, quando ele nos fala, nós temos que saber que os encargos são para a nossa felicidade, não são para a nossa tristeza. É um ponto de vista, mas é um ponto de vista que, para nós que somos espíritas, ele tem um peso extraordinário. Quando eu sei, eu acredito, eu aceito que todas as dificuldades que me são trazidas são para a minha felicidade. Olha só, eu há pouco tempo passei por uma cirurgia, tive que colocar duas âncoras no ombro, aí uma veio infeccionada, passei 4 meses com infecção no ombro, passei mal, foi 4 meses de dor, sem dormir, tomando um monte de remédio, não adiantou nada. Graças à bondade de Deus, um dos meus alunos do ESD, que é médico, me levou para um outro cirurgião, e esse outro fez uma nova cirurgia, tirou uma das âncoras e pronto, eu sarei. Ai, que maravilha, né? Uma semana depois eu descobri que estava com câncer no rim. Olha que maravilha, daí me tiraram o câncer e eu até melhorei muito com um passe que eu tomei aí na Casa do Caminho, a convite, inclusive, do Júpiter, né?
e foi aquele médium lá de Minas que vocês trazem, e ele me deu um passo, eu melhorei muito depois daquilo, fiquei ótimo, graças a Deus. Mas essa situação, mesmo a situação ali dos meses de dor, mesmo a notícia do câncer, eu sei que nós temos que saber que são para a nossa felicidade. Durante aqueles meses, eu estava resgatando as dores que eu provoquei em vidas anteriores, em outras pessoas. Me recordo que certa vez eu tive lá uma cólica renal, né? Uma pedra estava descendo pelos meus ureteres, depois saiu pela bexiga, daí atravessou a ureta, e foi uma delícia, né? 6 horas de dor. Eu adorei aquelas dores, porque me transformar numa pessoa mais humilde, né? Graças a uma abençoada médica, eu melhorei depois. Mas o fato é que, naquele momento de transe, de muita dor, durante a madrugada, que eu estava ali sozinho, não queria acordar ninguém da família, me veio uma imagem da história. Quando, na época das Inquisições, nos mosteiros, algumas pessoas eram submetidas a uma tortura na qual se atravessava uma espada no rim da pessoa e ela levava 3 dias para morrer em dores excruciantes. Então me veio aquela imagem exata e eu fiquei imaginando, certamente eu devo ter feito essas coisas e hoje estou respondendo pelo mal que eu pratiquei em eras passadas, né? Por coincidência ou não, esse mesmo rim, na visão que eu tive naquele dia, no ano de 1993, esse rim foi o rim que tinha o câncer e que ele foi retirado o ano passado. Então, isso pode ser coincidência? Pode, mas eu não acredito. Eu realmente penso que eu estava resgatando uma dívida que eu criei. O braço machucado, certamente por conta do fato que eu usava para torturar pessoas nas minhas vidas anteriores. Ora, eu sabendo disso, aceitando esse encargo da vida, eu me sinto bem. Então eu não entro em depressão, não acredito que Deus é injusto, não acredito que a vida é injusta, eu não culpo médico, eu não culpo ninguém, eu só culpo a mim mesmo. E quando eu culpo somente a mim mesmo pela minha dor, surge uma coisa maravilhosa. Eu posso mudar a mim mesmo, mas eu não posso mudar outra pessoa. Se eu culpasse, por exemplo, a Jaqueline da minha dor, eu não poderia alterar o comportamento da Jaqueline. Mas se eu culpar a mim mesmo e transfiro a responsabilidade para mim, eu posso mudar a mim mesmo, posso mudar o meu comportamento. E sabendo disso, isso me traz tranquilidade de espírito. E eu me sinto feliz sabendo que se eu alterar o meu comportamento, alterar a minha forma de agir, minha forma de pensar, eu fico mais feliz. Eu fico tranquilo. Por quê? Porque me vem no coração a certeza de que eu estou trabalhando pela minha modificação. O Emmanuel ainda fala assim, ó, não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Olha que coisa maravilhosa. E não é mesmo. Quantas coisas felizes que acontecem conosco todos os dias. Parem e pensem um minuto. Pensem naquela coisa maravilhosa que aconteceu com você hoje. Ah, você vai dizer, não, comigo não aconteceu nada maravilhoso. Eu vou dizer, aconteceu sim. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você não acordou hoje? Hoje você não acordou? Olha que coisa maravilhosa, você acordou, né? Você teve um pouco de azar, porque agora está me ouvindo, mas de resto, o seu dia foi maravilhoso. Pensa bem, né? Você certamente deve ter feito uma refeição, né? Pode fazer uma refeição, não pode? Se você pode fazer, mas isso é maravilhoso. Meu irmão,
sempre que a gente almoçava junto, especialmente quando ele morava em São Paulo e vinha me ver de vez em quando, eu fazia a minha prece, né, pela oração, e eu falava assim: obrigado, meu Deus, pelos alimentos. Meu irmão me corrigia e falava assim: obrigado, meu Deus, porque eu posso comer quando eu tenho fome, porque o meu organismo funciona, porque eu tenho dentes, tenho boca, tenho estômago. Gente, eu nunca pensava naquilo, e que felicidade que é você poder deglutir, ainda que você não tenha ali uma coisa muito especial para você comer, mas que maravilha que é você sentir fome, não é? Quem teve Covid aí, como eu tive, né? Você vai saber que maravilha que é você poder sentir o cheiro da comida, sentir o paladar. Olha que coisas maravilhosas. Será que nós estamos agradecendo isso? Né? Aquele autor que, por sinal, escreve livros maravilhosos, o autor russo, Leon Tolstói, se não me falha a memória. Ele, certa vez, um dos seus empregados da sua fazenda veio reclamar com ele e falou assim: não, minha vida não presta, eu queria ser rico, eu queria ter patrimônios vultosos, eu queria ter coisas muito valiosas. E o Leon Tolstói, que era o dono da fazenda, olhou para o rapaz e falou assim: eu te dou 20 mil rublos, que era uma fortuna, pelo seu braço direito. Falou: o senhor está louco? Como é que eu vou vender meu braço? Eu não posso te vender. Mas como que não pode? Eu só quero um braço, te dou 20 mil rublos, você vai ficar rico. Não, não, o senhor está louco. Falei: então eu te dou 20 mil rublos pelo braço esquerdo, que você não usa tanto assim. Falei assim: não, também não dou. O senhor deve estar maluco, mas já se viu uma coisa dessa, não vou te dar nada. Pois então, mas eu estou te dando uma fortuna. Vou mudar, então, vou te dar 40 mil rublos pela sua perna direita. Mas não, o senhor está doido, nunca que eu vou te vender isso. Então eu te dou pela perna esquerda. Não, também não. Então me venda um olho, mas de jeito nenhum. Né? Quando o empregado parou ali e falou assim: tá vendo? Você tem coisas muito caras, muito preciosas, que você não entregaria por dinheiro nenhum. Então, nós temos que ter consciência que a gente tem coisas maravilhosas, né? E isso já é uma razão para nós sermos felizes, para nós agradecermos a Deus, porque nós estamos aqui na Terra, coisa que a gente não costuma nem pensar, né? Como é maravilhoso estar encarnado. Quantas vezes nós, lá no mundo dos espíritos, nós devemos ter chorado, desesperados. O André Luiz narra, né? Ele conta, é o capítulo 29 do André Luiz, o 28, se não me falha a memória, do livro Nosso Lar. Ele fala que uma comissão de espíritos chamados samaritanos foram lá para as trevas resgatar espíritos perturbados. E eles resgatam naquele dia, acho que 28 ou 29 espíritos. E o André Luiz fica surpreso, porque eles vão ter que trazer aqueles espíritos assim, no braço mesmo, né? Mas por que não vem volitando? Por que eles não aparecem simplesmente aqui? E o mentor, né, o espírito ali, o chefe dele, fala assim: ah, André, você está esquecendo que você foi trazido, carregado de lá, né? Então você imagina o desespero que estava o André Luiz naquele lugar. Imaginem, gente, vocês com certeza não estavam lá, mas eu estava, isso eu sei que eu estava. Eu até me lembro de que eu estava lá. Com certeza eu estava em desespero, em pânico, e chorando e gritando para sair daquele lugar. E um dia, um espírito maravilhoso, abençoado, que todos nós temos, né, que a mãe concordou em me receber no seu útero. E durante 9 meses ela se sacrificou para que esse espírito aqui que vocês veem, um espírito perturbado, um espírito pérfido, ficasse dentro do seu ventre, compartilhando o seu corpo físico e perispiritual. Então, como é que nós podemos dizer que nós não somos abençoados? Então, o simples fato de estarmos encarnados já é uma razão de felicidade. Porque quando nós voltarmos para o mundo dos espíritos, aí começam outros problemas que nós vamos ter que encarar da mesma maneira. Né? Até certa vez tinha uma palestra do Nazareno Feitosa. Gosto muito desse rapaz, aquele orador lá de Brasília,
e ele estava no nosso lar falando sobre o desencarne, né? Que a gente sempre tem tanto medo, eu mesmo sempre tinha tanto medo do desencarne, de voltar lá para o mundo das trevas, né? Então, o Feitosa deu uma lição que eu nunca esqueci, acho tão válida. Ele fala assim, mas olha, aqui na Terra, nós estamos fazendo o quê? Estudando o Espiritismo. Aí a gente vai para o centro, a gente prega Espiritismo. A gente dá passe, não faz isso tudo. Então, se a gente for para as trevas, o que nós vamos fazer? Vamos fundar um centro espírita lá, vamos fazer o evangelho, vamos dar passe, né? Vamos consolar as pessoas, vamos continuar a nossa vida. Por quê? Porque nós vamos continuar vivos. Nós não vamos morrer, é só o corpo que vai morrer. Ah, mas lá é muito escuro. Os espíritos não precisam de luz externa, está no livro dos espíritos. Cada espírito tem a sua própria luz e a gente enxerga sem auxílio de luzes físicas. Então não importa que lá é escuro ou não, nós vamos enxergar da mesma maneira. Então nós temos sim, sempre, razões para nós aproveitarmos, que nós precisamos aproveitar de fato, porque o Júpiter acabou de ler para nós que Jesus já anunciou o mundo, a sua casa, tem muitas moradas, e ele estará lá preparando uma morada nova para nós. Eu tenho certeza que, claro, eu vou receber uma morada de acordo com o meu nível evolutivo. Certamente vai ser bem no barro, mas vocês vão receber moradas bem altas, lá no nosso lar, com certeza, moradas maravilhosas. E eu tenho certeza que vocês vão estar encantados com as suas novas moradas. Por isso, é tão importante que nós tenhamos no coração esse agradecimento permanente. Só ele já vai nos trazendo felicidade. Certa vez, uma jovem, muito querida, pessoa que eu adoro, tentou um suicídio. E ela, eu falei para ela, por que você tentou se matar, né? Você sabe que é muito complicado a vida do suicida. E ela falou para mim, Geraldo, eu estou muito depressiva, a vida para mim perdeu o sentido. E eu entendo que, falei para ela, né? Eu entendo a sua dor, eu entendo que você está numa situação difícil, mas pensa comigo, quando você desencarnar, se for pelo suicídio, você estará cometendo um ato de rebeldia contra Deus e você vai perder todas as suas motivações, a sua felicidade. Como é que você vai ficar nessa situação? E ela chorou muito mesmo, e falou para mim, Geraldo, não pensei em nada disso. Falei, então, e sua mãe? Como é que ficaria sua mãe que te ama? Como é que ficaria o seu marido e os seus filhos? E ela chorou mais ainda. Por quê? Porque geralmente nós não entendemos que as coisas que nós temos ao nosso redor já são as nossas razões de felicidade. E que nós estamos colocados no ambiente exato para a nossa transformação. E é com certeza mais do que nós merecemos. Por quê? Porque Deus nos dá muito. Deus nos dá mais do que nós merecemos. Porque se Ele nos desse menos, talvez nós não suportássemos a carga. Então Ele nos dá só um pouquinho. Então, lembrado que tem aquela parábola que Jesus, né, conta que o sujeito estava devendo muito mesmo para um grande senhor, foi lá, chorou, e aquele senhor lhe disse, tudo bem, eu lhe perdoo a sua dívida, não é? Então Deus é assim conosco também, Deus nos isenta, e nós trazemos para a Terra aquele mínimo que é necessário para a nossa transformação. Mas esse mínimo nós devemos resgatar, e devemos honrar para a nossa própria transformação. Até o Livro dos Espíritos nos ensina que Deus não está querendo saber se eu sou bom. Deus não quer saber isso. Ele me coloca nessas situações de provação ou de expiação para eu provar para mim mesmo que eu não sou bom. Porque ele já sabe que eu não sou bom. Então ele me coloca nessa situação e fala assim, olha, Geraldo, presta atenção em você para que você perceba que você pensa que você é bom. Aí você faz um esforço enorme e veja se melhora.
Então eu venho para a Terra, eu lamento, eu choro, eu faço de conta que eu sou um cara bonzinho, no final eu sou um sujeito bem maroto mesmo, né? Mas, de repente, eu descubro que eu podia ser muito melhor, podia fazer muito mais coisas melhores, e que eu não estou fazendo nada, né? Que eu estou realmente só preocupado com o meu egoísmo, com o meu orgulho e com a minha vaidade. Olha só, na sequência, o que diz o Emmanuel? Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio a criação das tuas próprias alegrias. Então, nós é que somos os responsáveis para conquistar e para nós fazermos as alegrias que nos farão melhores, mais felizes. Nós estávamos, né, nesse exato assunto no nosso lar, umas 2 semanas atrás, e uma senhora veio na entrevista fraterna e falou para mim, mas Geraldo, eu não casei com o fulano, eu nunca vou ser feliz, porque eu não casei com ele. Ele resolveu casar com uma outra pessoa, me deixou sozinho, então eu nunca mais serei feliz. Aí eu lhe disse, né? Eu perguntei para ela também. Falei, minha senhora, me diga uma coisa. Por que a senhora acha que se a senhora tivesse casado com esse homem, a senhora seria feliz? Ah, porque eu o amava. Mas ele te amava? Ah, com certeza não, porque ele casou com outro. Eu falei, pois então. Se a senhora tivesse casado com ele, a sua vida seria um inferno. Porque a senhora ia querer que ele fizesse para a senhora coisas que ele não ia querer fazer. Então, imagine que situação horrível que seria a sua vida. Então, a primeira situação que a gente tem que considerar é o seguinte: quando eu quero casar com alguém, eu quero casar porque eu quero fazer aquela pessoa feliz. E não porque ela vai me fazer feliz, porque isso é puro egoísmo. E outra coisa, não é possível alguém te fazer feliz. Não é possível. É possível, sim, eu me fazer feliz. Mas eu fazer alguém feliz é impossível, né? Ou, às vezes, por exemplo, você tem um filho, você adora o seu filho. Você fala assim, vou fazer meu filho muito feliz. Desculpe. Aí você quer fazer o seu filho muito feliz, aí você compra para ele um videogame. Mas acontece que o seu filho não está interessado no videogame. Você gastou uma fortuna com o videogame e o seu filho queria um livro de matemática. Por quê? Porque ele é um espírito que gosta de matemática. Então, felicidade para ele é fazer cálculos. Mas você comprou um videogame, por quê? Porque você gosta de jogar futebol ali naquele jogo, isso sempre foi seu sonho, e você pensou, meu filho vai adorar jogar bola comigo nesse jogo. Mas ele não vai. Por quê? Porque não é isso que faz a felicidade dele. Acontece que ele é um nerd que adora fazer cálculos matemáticos, e é nisso que ele é feliz. Então ele faz a felicidade dele e você faz a sua felicidade. E se você o ama, você dá para ele o livro de matemática. E não o jogo que vai te fazer feliz, não é? Ou você compra o jogo para você e compra o livro para ele, mas sem querer obrigar as outras pessoas a fazerem as coisas que você quer que sejam feitas para você. Porque isso, meus irmãos, é puro egoísmo. E nunca nós seremos felizes tentando forçar outra pessoa a ser feliz. Isso não é possível e nós nunca vamos conseguir fazer isso. Nós vamos sim fazer a pessoa ser infeliz todas as vezes que nós tentarmos obrigá-la a fazer o que nós queremos. Eu, até comentando esse assunto com a Gisele, ela falou assim para mim, Geraldo, eu estou lendo um livro que acho que tem muito a ver com o seu tema. Eu falei, qual? O livro é esse aqui, é O Grande Potencial. O autor se chama Shal Ashore. Eu não sei pronunciar em inglês, tá?
Suan Oxan Ashore, não sei bem como é que fala isso. Ele já escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ela me contou uma passagem do livro, eu li, e vou contar para vocês, porque tem tudo a ver com o nosso tema. Olha só que interessante. Esse autor, o trabalho dele na Harvard é a felicidade. Ele pesquisa isso há muitos anos, né? E é muito legal o livro que ele escreve mesmo, eu gostei muito. Mas o que eu achei mais interessante é o seguinte, ele conta que o avô dele era oficial médico das Forças Armadas Americanas. Desculpe. E ele é um herói, o avô dele, um herói mesmo. O avô dele teve uma situação de combate, acho que deve ter sido na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, não sei, não lembro se ele menciona. Ele conta que o avô dele tinha levado 3 tiros já, mas ainda assim fez uma traqueostomia num soldado para ele não morrer. Ele ficou um herói, imagine que situação, que homem excepcional. Esse homem viu o pai dele também ser uma pessoa extraordinária, só que o pai queria fazer medicina e por um azar, no dia de fazer lá, os americanos não fazem vestibulares como nós, né? Eles precisam ter um histórico de notas no ensino médio para poder entrar na faculdade. E ele não tirou uma nota, não sei que nota que era necessária, numa prova de matemática, e por conta disso ele não foi admitido no curso de medicina, né? Acho que é um critério bem melhor que o nosso aqui do Brasil, inclusive, para os alunos entrarem nos cursos, né? Muito bem. Mas o que conta é o seguinte, ele não conseguiu, aí ele foi fazer outra área, foi estudar, eu não sei qual, mas ele se dedicou à pedagogia. Passou a vida dando aula. E ele estava comemorando agora os 40 anos de magistério, estava se aposentando, e o filho começou a lembrar que o pai dele, nesses 40 anos, ele nunca conseguiu ser um grande nome na área dele de pedagogia. Por quê? Porque ele pegava 5 vezes mais alunos para orientar do que os outros professores. O que ele fazia era direcionar as carreiras desses alunos, porque eles normalmente tinham uma frustração, ele não conseguiu fazer tal coisa, daí o pai dele indicava o rumo certo, e ele foi formando pessoas ao longo de uma vida, sacrificando a própria carreira, o próprio nome na carreira, né, por assim dizer. E agora, aos 40 anos de trabalho, ali naquele momento que ele estava se aposentando, ele, né, esse autor, foi fazer o discurso para o pai de aposentadoria. Ele conta que assim que ele foi começar o discurso, ele pegou o filho dele de 1 ano, veio correndo, e papai, 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 e ele pega o filho no colo, e daí ele olha para o pai e olha para o menino. Então ele diz, eu estava sonhando em fazer do meu filho o menino mais inteligente do mundo, o maior conhecedor. Eu queria que ele lesse livros russos em russo e comentasse teses em chinês, para ele ser o máximo. Eu queria fazer dele o maior gênio do mundo. Mas me ocorreu o seguinte, isso faria meu filho feliz? Faria. Daí ele pensa, o meu pai foi feliz porque formou pessoas, e eu descobri que a felicidade só existe se eu estiver fazendo pessoas felizes. Olha que coisa louca. É impossível eu ser feliz se eu não trabalhar pela felicidade das pessoas que me cercam. Então eu vou deixar o meu filho estudar aquilo que ele quiser, porque assim ele terá uma chance de ser feliz. Se eu forçá-lo a fazer o que eu quero, ele poderá ser feliz ou não. Mas o que me pareceu mais impressionante nessa história desse autor é a descoberta dele, e depois ele trabalha essa pesquisa, de que nós seremos mais felizes quanto mais pessoas nós fizermos felizes. Então, naquele momento, além da aposentadoria do pai dele, a sala estava repleta de pessoas que o pai dele tinha formado.
que o pai dele tinha orientado. Esse é o grande ponto, me parece, do nosso trabalho, do nosso estudo dessa noite. Como é que eu posso ser feliz? Como é? Bom, então vamos perguntar, por que eu estou encarnado? Por quê? E por que é que Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes? Por quê? Né? Essa deve ser a questão 111, 112 do livro dos Espíritos, não lembro bem. Mas Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. Por quê? Para que nós possamos aprender aos poucos e aos poucos nos desenvolvermos. Então, nós vamos tomando decisões que nos levam para a melhoria, né, por assim dizer, ou para nos mantermos no mesmo nível que nós estávamos. Tanto que o Kardec pergunta para os espíritos, mas por que alguns escolhem o bem e outros escolhem o mal? E os espíritos respondem, é pura escolha, é o livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser, mas e aqueles que escolhem o mal também alcançarão a felicidade? Pergunta o Kardec, né? E os espíritos respondem, para eles as eternidades serão muito longas. Quais são as eternidades? São as eternidades, né? Porque explica os espíritos. Como o espírito inferior, ele tem a impressão que a dor vai durar para sempre. Então, cada vez que ele comete um erro, cada vez que ele se perturba, cada vez que ele perturba, ele vai passar por provas que parecerão eternas de tão longas. Nós temos isso aqui na Terra mesmo, né? Muitas vezes você vê uma pessoa que diz que sofre a vida toda e que parece que o sofrimento não vai acabar nunca. Então, isso é muito comum. Então, nós estamos nesse processo de transformação e evolução permanente. Então, todos nós fomos criados para sermos espíritos de luz. Todos nós. Não existe nenhuma exceção. E todos nós seremos espíritos iluminados um dia. A diferença é, eu vou escolher crescer mais rapidamente ou vou escolher permanecer no erro, na ignorância, e vou levar muito mais tempo para crescer, para evoluir, enfim, para ser um espírito feliz. Essa é a escolha que eu preciso tomar, porque ela é determinante. Então, aqui na Terra, pergunta Kardec para os espíritos também, qual a finalidade da encarnação? E os espíritos respondem, a finalidade da encarnação é a evolução. E enquanto evolui, deve trabalhar para fazer deste mundo um mundo melhor. Portanto, nós estamos aqui passando por provas, passando por expiações, mas nós temos a oportunidade de fazer do nosso mundo um mundo melhor. E cada vez que nós fazemos algo de bom, que daí entra na tese do nosso autor americano aqui, o do Shaw, cada vez que nós fazemos o mundo melhor, nós fazemos pessoas felizes. Nós damos uma oportunidade de felicidade. Nós damos uma chance para aquela pessoa ser algo mais. Então, nesse instante, nós carreamos, e isso o Shaw não fala, mas eu tenho certeza que isso acontece, nós carreamos para nós aquela energia maravilhosa que a pessoa que fica feliz sente e transmite. Nós vamos no centro tomar um passe, não é verdade? E eu mesmo, volta e meia, vou tomar passe, eu vou aplicar o passe. Mas vocês já perceberam, quando a gente faz algo para alguém e a pessoa se sente feliz, quanta energia nós recebemos de agradecimento e como a gente fica feliz. Quanto bem. Eu não sei, mas eu até já vi algumas pesquisas norte-americanas que fazer a caridade, ela é viciante. Por quê? Porque ela nos transmite muita felicidade. E a felicidade vem de onde?
vem da realização, da sensação de agradecimento que o favorecido tem. Ele nos transmite a sua energia de agradecimento e nós ficamos muito felizes por receber esse pagamento que só mesmo um coração agradecido pode transmitir. Então, para concluirmos, meus irmãos, eu quero lhes dizer o seguinte: seja feliz, faça pessoas felizes, mas jamais espere que alguém te faça feliz. Isso seria egoísmo e não vai dar certo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, e muito obrigado por essa oportunidade que vocês me deram. Jaqueline, deixe-me agradecer esse sorriso maravilhoso que você mantém aí no vídeo o tempo todo, viu? Obrigada, Geraldo. Verdade, verdade. E o de vocês também, viu, casal 20? Geraldo, muito obrigado por você interromper a sua lua de mel. Eu sei que você está em lua de mel. Me contaram aqui que você está em lua de mel. Então, você interrompeu. Mas lua de mel na carroceria de uma caminhonete é um pouquinho perigoso. Você já pensou, Júpiter? Então, nós queremos agradecer a você, agradecer a sua esposa, a Gisele. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Continue na viagem de vocês aí, com muita bênção, com muito equilíbrio, com muito amor. E eu vou pedir, então, para a nossa querida Rose fazer a prece de encerramento, para depois a gente abrir para bate-papo, que é a nossa tradição aqui. Rose, por favor. Legal. Vamos, então, neste momento, com os nossos corações devidamente asserenados, tranquilos, harmonizados espiritualmente, após o recebimento desta grande reflexão para as nossas vidas, vamos expressar a nossa imensa e profunda gratidão ao nosso irmão, que traz aqui experiências vivenciadas, encoadunando com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Vamos agradecer ainda a equipe espiritual que nos ampara, que nos assiste e que nos oferece a oportunidade diária de comungarmos com os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, para que possamos fazer as melhores escolhas na sequência da nossa própria existência. Vamos também expressar a nossa gratidão ao Pai Criador pelo dom da vida e a oportunidade da reencarnação. E como eternos pedintes que somos, aprendizes do Evangelho de Jesus, vamos neste momento fazer as nossas rogativas, pedindo ao Pai que derrame suas dádivas sobre todos que aqui se fazem presente e aos nossos irmãos que não puderam estar conosco. Que cada família aqui representada receba a visita espiritual dos benfeitores e mentores espirituais de cada família que se faz presente e todos aqueles que neste momento acometem a nossa mente. Vamos também, Pai, suplicar para que os teus mensageiros celestiais envolvam o nosso querido José Antônio Vieira de Paula e o Bené, que estão passando por situações delicadas em relação à sua saúde física. Pedimos ainda, Pai querido, estendendo a nossa súplica em benefício de todos os nossos irmãos em tratamento nos leitos hospitalares, envolvendo também a ala médica para produzir e atender a necessidade de todos aqueles
aos quais estão responsáveis pela reparação da sua saúde física. E assim também, Pai amado, não podemos deixar de pedir pela Clínica Gran Vitória, Pai, para que todos os nossos irmãos que ali estão em tratamento possam estar receptivos, acolhendo os ensinamentos que lhes são transmitidos e submetendo-se pacificamente ao tratamento necessário para se restabelecerem, retornando ao convívio dos seus entes queridos. Pedimos também que envolva todos aqueles que direta e indiretamente desenvolvem suas atividades nesse local. Assim também, Pai amado, nós te pedimos pelos dirigentes da nação, pedimos para que a tua bênção possa despertar as suas consciências para tomarem as decisões em benefício do povo e não de si mesmo. Assim também, Pai amado, nós te pedimos e rogamos para que possamos acolher os ensinamentos da noite de hoje, transmitindo através das nossas ações, das nossas palavras e pensamento, as atitudes que nos conduzirão à plenitude espiritual. E assim, Pai querido, em teu nome, em nome do teu Filho muito amado, nosso Mestre Jesus, e de toda a pleiade de incansáveis trabalhadores da tua seara divina que auxilia o progresso da humanidade, nós agradecemos e rogamos para que nos conduza durante o sono físico às colônias espirituais, seja de estudo, de trabalho, de esclarecimento, de orientação ou visitação aos entes queridos que nos antecederam à pátria espiritual. Sê conosco, Pai amado, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Obrigada, Rose. Obrigada, eu. Pessoal, Obrigado, vamos dar um gente. abraço virtual bem forte no Geraldo de agradecimento. Geraldo, gratidão. Para você, Geraldo. Beijo na Gisele. Cadê ela? Cadê ela? Aparece aí. Onde é que ela está? Ela está aqui também, ela tá me acenando ali para mim, ela acabou de dar uma voltinha com a Paola. Nós estamos aqui numa pousada. Ah, que legal. Ela foi sair. Mas ela tá lá embaixo, danada. Ela estava na piscina. Conta para ninguém. Muito bonito deve ser aí, né? Que bom. Em vez de ouvir a minha palestra,